Após blasfêmias, perseguição religiosa, agora uma profanação. Nós recebemos uma notícia recente, no dia 2 de fevereiro deste ano, portanto há 2 dias atrás, uma imagem de Iemanjá entra solenemente dentro de uma igreja católica para receber a bênção do padre. Nós veremos isto aqui neste vídeo. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Vejam essa cena que foi filmada na ocasião. Esse não foi o único vídeo que nós recebemos. Nós vamos mostrar ainda a íntegra desse vídeo, bem como outro que também recebemos. Mas o pior não é apenas que essa imagem tenha entrado dentro da igreja, mas ela entrou como parte da cerimônia oficial de Arraial da Ajuda, que fica em Porto Seguro, na Bahia. E aqui está o cartaz oficial do evento 2020, Arraial da Ajuda, e tem a programação Cântico a Iemanjá e os Orixás, com toques de atabaques. Logo depois está em vermelho, Bênção de Nossa Senhora da Ajuda. Nós recebemos esse relato hoje de uma pessoa da Bahia, amiga aqui do canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira, que comentou a situação dos católicos, o escândalo que isso causa naqueles que ainda têm muito claro o que é a doutrina da igreja. Segundo essa pessoa nos contou, essa igreja do Arraial da Ajuda, ela mandou inclusive um cartaz sobre isso, que nós estamos passando aqui agora, é a igreja mariana mais antiga do Brasil. São José de Anchieta, o grande santo brasileiro, recomendava muito que os peregrinos fossem visitar Nossa Senhora da Ajuda. Nós estamos vendo aqui ao lado também a imagem de Nossa Senhora, e ele recomendava que as pessoas fossem se banhar da água que brotava milagrosamente de trás dessa imagem. E pelo relato que nós recebemos, essas profanações se repetem todos os anos. Além disso, no ano passado, nesse mesmo local, por causa já do ambiente do Sínodo da Amazônia, que esse canal tem tratado inúmeras vezes, são mais de 50 vídeos só sobre esse assunto. A propósito do Sínodo da Amazônia, resolveram trocar a coroa de ouro de Nossa Senhora por um cocar indígena. Na festa dos 470 anos de Nossa Senhora da Ajuda, no ano passado, em 2019. A agência Boa Imprensa publicou uma matéria sobre isso, mostrando o que ocorreu naquela ocasião. Diz a matéria que no dia 15 de agosto, que é a festa de Nossa Senhora da Ajuda, a copadroeira do município de Porto Seguro, houve algo que podemos classificar como sinistro e profano. Retiraram a centenária coroa de ouro da imagem, símbolo da realeza de Nossa Senhora, e colocaram no lugar um cocar com penas utilizadas pelos índios. Substituíram o cetro de ouro por um chocalho maracá, utilizado pelos pajés em cerimônias religiosas para invocar os espíritos da floresta. E isso dentro de uma igreja católica, consagrada a Nossa Senhora, que esmaga as heresias. Nossa Senhora é, por excelência, aquela que esmaga todas as heresias, defendendo a ortodoxia de seu Filho, da doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, da doutrina deixada por Ele através da igreja a todos nós. E isso foi feito com o conhecimento do bispo. Pelo menos é o que nós recebemos aqui nesse relato. O bispo Dom José Edson estava ciente de que isso seria feito e que todo ano é feito e teria permitido ou teria se omitido. Esse canal é composto por católicos e aqui entra, portanto, um momento de dor para todos aqueles que confiam, que amam e que querem servir a Santa Igreja e querem ser fiéis à doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Sagrada Escritura, a Bíblia, é muito clara. Todos os deuses dos pagãos são demônios. E agora, com autorização, como chegou até nós, do bispo, com autorização do pároco, que segundo a informação que nós recebemos, chama Padre Casimiro, o Redentorista, esse ídolo entrou solenemente dentro de uma igreja católica dedicada a Nossa Senhora. E onde está a indignação correspondente que nós devemos ter em relação a essa profanação, porque isso é uma profanação. Uma pessoa, ou um padre, ou um bispo que já não tem muito claro como confunde os fiéis, na cabeça deles, a ideia de que existe uma religião que Nosso Senhor deixou e que os homens devem se converter a ela, como isso não fica confundido quando eles permitem o culto a Iemanjá dentro da Igreja Católica.
Infelizmente, esse mau exemplo vem de toda parte. Nós já vimos aqui, e sobre isso foi feito um vídeo especialmente tratando disso, sobre o que ocorreu em Roma a respeito da Pachamama, a Mãe Terra, que ela durante o Sínodo da Amazônia também foi entronizada em igrejas. É o mesmo fato que se passa agora também no Brasil. É a mesma mentalidade, essa invasão do paganismo dentro da fé, através de pessoas do clero que já não seguem mais a doutrina tradicional da igreja. A igreja sempre foi muito clara em combater o sincretismo religioso. E agora nós estamos vendo que das mãos sagradas do clero parte a profanação à Santa Igreja Católica. Certamente não são todos, talvez não sejam a maioria, mas são pastores de almas que confundem as almas. São pastores que introduzem o vírus do relativismo religioso no meio do rebanho católico e deixando eles na confusão, na mais absurda confusão em relação aos pontos fundamentais da fé católica. Nós estamos assistindo à autodemolição da igreja, como falou o Papa Paulo VI num famoso discurso em que ele dizia que a fumaça de Satanás tinha penetrado no templo santo de Deus. Em outra ocasião, que a igreja passava por um misterioso processo de autodemolição, ou seja, uma demolição de dentro para fora. Não são os inimigos externos que mais ferem o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, mas são os inimigos internos. São das mãos desses que deveriam defender a ortodoxia católica, a pureza da doutrina, que partem as maiores profanações. Nós estamos assistindo a desolação entrar no Templo Santo de Deus. Essas cenas nós analisamos num vídeo do ano passado que tem o título O Escândalo dos Padres que Dançam Quando Deveriam Rezar. Nós vamos colocar o link ao final deste vídeo para aquele vídeo, para que se possa ter uma noção da crise que está dentro da Santa Igreja pelas mãos sagradas do clero. Nós, como católicos, só podemos lamentar profundamente isso que acontece, mas nós não podemos, nós não devemos nos omitir. É preciso ter muito claro, para poder perseverar na fé, a situação concreta, real da Santa Igreja. Há uma crise que deve ser vista de frente. E, em primeiro lugar, nós precisamos rezar, mas nós não podemos fechar os olhos, seja para a perseverança própria, seja para a perseverança do próximo. Se as pessoas não são alertadas, acontece o que está acontecendo. Há uma série de pessoas aplaudindo Iemanjá dentro da igreja. Há uma série de católicos e também de pessoas de qualquer outra religião aplaudindo Nosso Senhor no Carnaval, sendo ultrajado pela Mangueira, como nós já vimos aqui. Aqui embaixo também nós vamos colocar o link para a petição contra o samba enredo da Mangueira. Mas, além disso, se nós não alertarmos, se nós não formarmos a opinião pública, essas pessoas vão continuar achando que é normal fazer aquilo que elas estão fazendo e entrando dentro de uma religião que já não é mais a religião católica. Ela tem a exterioridade, pode ter um templo católico, pode ter lá no fundo do altar o Santíssimo Sacramento, mas a doutrina que está sendo transmitida pelos padres, dependendo de qual for a orientação desse padre, ela não serve para a salvação das almas, mas sim para a perdição delas. E aqui é importante que você sempre acompanhe essas notícias, que você siga esse canal, porque o objetivo dele é alertar essa opinião pública. O objetivo desse canal é criar uma coligação de pessoas que está preocupada com o futuro do Brasil e da civilização cristã. Se você está preocupado com isso, faça parte dessa coligação. Inscreva-se aqui no botão abaixo, não leva nem sequer um segundo, e ative o sininho para que nós possamos criar cada vez mais esse grupo de pessoas preocupadas, engajadas e conscientes da situação que nós estamos, conhecedoras da doutrina
que está por trás desses fatos e qual é a resposta que nós temos a elas. Porque não adianta a pessoa apenas ver a crise e depois não saber como se situar dentro desse panorama. É preciso conhecer a resposta, é preciso entender o que está vendo. Aqui, por exemplo, nós temos a capinha de um dos vídeos muito importante, que nós vamos colocar também ao final deste vídeo o link para aquele, sobre como um católico deve se portar diante dessa situação em que nós estamos e que é cada vez mais grave. Como é que fica a posição do católico frente, por exemplo, ao sínodo da Amazônia. Daqui a pouco, ainda não saiu, mas daqui a pouco vai sair o documento final assinado pelo Papa Francisco a respeito desse sínodo. Há muitos bispos cardeais preocupados com essa situação. Pode vir um documento que não seja a mesma doutrina de 2000 anos de cristianismo. Nós esperamos que seja, mas se não for, qual é a resposta? Aqui está uma posição que deve ser conhecida dos católicos. Esse é um vídeo baseado nos melhores autores, nos melhores doutores da Santa Igreja, nos santos da Santa Igreja, explicando essa situação. Se nós não nos prepararmos, nós seremos pegos de surpresa. É importante, portanto, que você não apenas veja esses vídeos, mas compartilhe também entre seus amigos para que eles possam enfrentar essa situação em que nós estamos vivendo. As perseguições estão começando. Nós tratamos aqui da Lei Municipal de São Paulo, que é uma perseguição aos católicos. Nós tratamos aqui também de outros assuntos de perseguições cada vez mais fortes e que elas não vão terminar em relação ao cristianismo. Nós precisamos nos unir e nós precisamos tomar posição diante desses fatos. Para isso, esses vídeos estão colocados à disposição de você e dos seus amigos. Aqui está, nós vamos ver agora um dos vídeos que nós recebemos sobre Porto Seguro, sobre o Arraial da Ajuda, para que se tenha uma noção clara daquilo que está acontecendo no Brasil e que não é só lá. Isso que está se passando lá, certamente está se passando em muitos outros lugares. Se você tem informações como essas, mande para nós. Nós vamos colocar aqui embaixo o e-mail do Instituto para que você possa mandar para nós informações e vídeos sobre esses assuntos, para que nós possamos alertar, através desse canal, da visibilidade desse canal, outros católicos sobre esses fatos. Daqui a pouco eu trato novamente desse assunto. Nós temos uma outra necessidade que talvez alguém possa nos ajudar, que é do austríaco que jogou a Pachamama no Rio Tibre. Nós temos um vídeo dele feito em Washington, no Bureau de Washington das TFPs, que são associações co-irmãs do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Ele deu uma reunião lá em inglês e nós não estamos conseguindo colocar as legendas, mas daqui a pouco eu trato disso. Antes, vamos ver agora o vídeo de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, na Bahia. Seca de quando andar, seca de quando andar, seca de quando andar, seca de quando andar. Já estava de procura. Eu já obrigada, Agora, o segundo vídeo deste mesmo ato de sincretismo religioso, que é profundamente diferente daquilo que se espera de uma paróquia católica no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. O velho Molu, a Totó Malu.
Saindo da igreja, eles foram fazer o seu ritual na praia, depois de terem, pelo que se sabe, recebido a bênção de um padre católico. Pelo menos era isso que estava no programa. Esperamos, sinceramente, que isso não tenha ocorrido. Mas alguém se surpreenderia se soubesse que isso de fato ocorreu? Provavelmente não. Nessa mesma semana foi noticiado pela mídia católica que um padre tentou evitar uma espécie de ritual de Umbanda, ou Quimbanda, ou Iemanjá, já não me lembro bem, numa paróquia católica que ele era responsável. A imprensa caiu em cima dele, todo mundo começou a acusá-lo. Todo mundo não, porque é sempre uma minoria articulada que, através da imprensa, consegue fazer estrondos. Aqui nós queremos deixar muito claro nosso apoio entusiasmado a esse pároco que resistiu a essa pressão. Assim devem ser os bispos. O senhor bispo de Eunópolis, bispo Dom José Edson, que é esse onde fica a paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, ele deve enfrentar essa pressão da imprensa, essa pressão daqueles que querem criar uma nova religião dentro da religião católica. Como nós gostaríamos aqui nesse vídeo de elogiar uma atitude corajosa de um bispo católico enfrentando essa situação. E há muitos bispos que enfrentam. Entretanto, eles não são noticiados ou eles são atacados pela imprensa. Mas eles, diante de Deus, têm a consciência tranquila do dever cumprido. E é isso que é o papel deles, falar a verdade, não silenciar, dizer aquilo que a doutrina da igreja ensina no momento em que a imprensa procura dar a entender que ninguém quer ouvir. Há muitos fiéis esperando a palavra límpida, cristalina, da doutrina imaculada da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não falarmos, as pedras falarão. E esses bispos que não falam, eles não estão cumprindo a missão deles. Nós devemos rezar por eles, mas nós devemos também alertar as pessoas daquilo que está ocorrendo. Eu falei agora há pouco de um vídeo que nós temos aqui do rapaz que se chama Alexander Tshugo. Eu infelizmente não sei pronunciar bem o sobrenome dele. Ele fez um vídeo no Bureau de Washington da TFP americana, que é uma associação co-irmã do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, que atua naquele país. Aqui está um trecho desse vídeo dele. To try to put it all in a nutshell and try to get you understanding why I did it and what my views on the Anglican Synod and everything which was happening in Rome are. Esse é o rapaz que foi corajoso e jogou no rio Tibre, que é o rio que corta Roma, várias estátuas do ídolo Pachamama, daquele mesmo ídolo que nós já vimos aqui neste vídeo e vimos em outros vídeos, que foi entronizado durante o Sínodo da Amazônia. Ele foi lá e jogou no rio Tibre. Ele deu uma entrevista, ele deu uma reunião nesse local. Nós já temos a tradução para o português, mas nós não estamos conseguindo colocar a legenda. Se você sabe como fazer isso, escreva aqui embaixo, novamente eu coloco o e-mail do Instituto, escreva para nós e, se puder, ajude-nos com isso. Coloque as legendas para que nós possamos subir esse vídeo já com as legendas dentro do próprio vídeo, para que não ocorra o que tem ocorrido quando nós colocamos um vídeo em outro idioma. Muita gente não consegue encontrar as legendas. O YouTube tem legendas automáticas que as pessoas não encontram. Então nós queremos deixar essas legendas já junto com o próprio vídeo. Vai ser colocado no canal em português, então se presume que quem está vendo aqui queira as legendas em português. Escreva para nós e se voluntarie para esse trabalho. Nós precisamos não apenas nos coligar, mas nós precisamos de pessoas também que estejam dispostas a ajudar nesse momento que muito pouca gente quer fazer qualquer coisa. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!